Oi, queridos, boa noite. Paz do Senhor Jesus. Gostaria de estar trazendo uma palavra de meditação para a nossa vida hoje, terça-feira. Hoje nós não temos culto na igreja. A nossa live do culto online vai ser amanhã, às 19 horas. Mas eu gostaria de compartilhar uma palavra da parte do Senhor para o teu coração. Você que está em casa, você que está sentindo falta de estar na igreja, porque a gente sente falta de estar pertinho dos irmãos, estar juntinho. Não que a gente não vá adorar o Senhor em casa, não é isso. Nós não somos religiosos. Mas é porque a gente sente sim falta de estar na casa do Senhor, de estar na igreja, de estar louvando, de estar adorando o nome do Senhor Jesus. A gente sente falta disso. Então, amanhã nós vamos estar fazendo nosso culto online na nossa igreja, diretamente lá do templo, né? Eu tenho passado o endereço da igreja, que é a Rua Ana Quintão, número 46, Piedade, Ministério Pentecostal Resgatando Vidas, amém? Nossas lives do culto estão sendo em segunda, quarta e domingo às 19 horas, tá bom? Mas eu gostaria que você pegasse sua Bíblia para trazer uma palavra de reflexão, um alimento para a tua vida hoje. Talvez você vai abrir o teu telefone no Facebook e você vai estar falando: Senhor, eu precisava tanto ouvir o Senhor falar comigo, eu estou me sentindo tão triste, estou me sentindo tão mal, eu estou me sentindo tão diminuído, eu estou me sentindo tão vazio. E essa palavra é uma palavra de esperança para a tua vida, para que você venha entender que Deus ele é fiel e Ele é na tua vida. Independente das circunstâncias e do que você tem enfrentado na tua vida, eu quero te dizer nessa noite: não desista, não fraqueje, não abaixe a guarda, não abaixe a tua cabeça, mas continue crendo que o Senhor, Ele é fiel. Ele tem cuidado de você, ou você se esqueceu disso? Lembra de tantas situações mais difíceis que você já passou na tua vida. E em todas elas o Senhor estava lá do teu lado, te ajudando, te fortalecendo, te sustentando e te fazendo enxergar que Ele é o teu Deus, que Ele é o teu amigo. Às vezes as coisas elas saem do lugar e a gente precisa aprender a lidar com isso. A gente, como servo de Deus, como cristão, a gente confia muito no Senhor, mas às vezes quando as coisas elas saem do lugar, a gente meio que se desespera e é natural. É natural você, como servo de Deus, passar por momentos na tua vida que mexam na tua estrutura. Aliás, você é ser humano, nós somos seres humanos e no corpo corruptível passamos por situações. E por mais que às vezes a gente tente ser forte ou a gente tente mostrar essa força para alguém, tem hora que a gente não aguenta e a gente não suporta. Mas hoje essa palavra é sobre o jardim, uma palavra que todos nós conhecemos, que se encontra em Gênesis, lá a partir do capítulo de número 3. Nós vamos falar sobre uma situação que ocorre dentro do jardim, o lugar que era um lugar de refúgio, o lugar que foi o lugar da criação, o lugar que Deus plantou tudo de lindo, tudo de maravilhoso para o homem. Foi um lugar que aconteceu algo terrível e que mexeu e que parece que meio que desestabilizou aquela situação toda. Mas eu tenho uma palavra para o teu coração nessa noite. Deus, Ele sempre, 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 Ele sempre vai nos dar a possibilidade de reconstruir a nossa vida e de começar de novo. Talvez hoje você que me assiste, você fala: Carla, eu tenho tentado algumas áreas da minha vida e eu tô quase desistindo, parando e jogando tudo pro alto, porque toda hora eu tô saindo fracassado. Mas nessa noite, essa palavra é para dizer para você que Deus, Ele é na tua vida. Você precisa olhar para você, você precisa olhar para o teu interior e você precisa descobrir a força que tem dentro de você. Às vezes você olha para alguém, você se espelha em pessoas e você fala: nossa, fulano é tão forte, fulano passa por isso, passa por aquilo, mas está tão forte. E você não consegue olhar para dentro de você e enxergar que há uma força
tão grande dentro de você e que você precisa se valorizar e descobrir que dentro de você há um homem muito forte, há uma mulher muito forte, há um jovem muito forte, há um ser muito forte e que talvez tenha passado ou está passando por situações difíceis na sua vida. Mas nessa noite eu quero trazer essa palavra para o teu coração, para que você venha entender que independente do que tem acontecido dentro do teu lugar de refúgio e o lugar que você estaria seguro, para que você venha entender que Deus, Ele continua sendo o teu Deus. Nós saímos do lugar. Nós, às vezes, procuramos situações que Deus falou para a gente não fazer, mas a gente acaba errando. A gente nem sempre a gente faz tudo aquilo que o Senhor nos ordena para que nós venhamos fazer. E não há ninguém que possa te julgar, e não há ninguém que possa te acusar, e não há ninguém que possa te condenar. Essa função é somente dele, porque a Bíblia diz que ele é o justo juiz. Quem é um homem para te apontar? Quem é um homem para te acusar? Quem é um homem para dizer para você que você não é merecedor disso ou de aquilo? Não. E é por isso que eu estou dizendo para você nessa noite, você precisa se valorizar, você precisa entender que ainda que as coisas não estejam acontecendo do jeito que você programou para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, Deus está dizendo para você nessa noite, se levanta, põe-te de pé e vai à luta porque Ele é na tua vida. A gente vai, sabe, o Gênesis, quando o Senhor, Deus, ele começa a relatar, falar acerca da criação, acerca de tudo aquilo que ele criou, acerca de tudo aquilo que ele colocou dentro do jardim. Deus ali então cria o homem, Deus vê que o homem estava só, Deus faz uma mulher, uma adjuntora para ele. Deus, ele dá uma ordem que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que a Bíblia vai nos relatar que a serpente, a mais astuta, o animal mais astuto que tinha ali, ele então começa a palestrar com Eva, começa a conversar com Eva e aguçar Eva. Eu já falei essa palavra aqui, na internet, que o perigo é porque nós não nos conhecemos. Nós não nos conhecemos. E por isso que eu quero trazer essa palavra hoje para você. Você que me assiste, você que está perdido nos teus pensamentos, está perdido dentro de você. Tem pessoas que às vezes falam as coisas e elas se arrependem porque não era aquilo que elas queriam falar. Tem pessoas que tomam atitudes e depois elas se arrependem porque não era a atitude que elas deveriam tomar. Mas isso tudo por quê? Porque eu não me encontrei. Eu não descobri ainda quem de verdade eu sou. E toda vez que eu não consigo me examinar, eu não consigo me enxergar e descobrir quem eu sou, o inimigo que me rodeia, Satanás que fica ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, ele aproveita desses momentos, ele aproveita dessas minhas fraquezas, ele aproveita dessas situações para me levar e a te levar a nos induzir a cometer erros, a fazer coisas que depois nós vamos nos arrepender. E é por isso dessa palavra nessa noite para o teu coração, para que você venha olhar para você, para que você venha enxergar quem você é, até mesmo para que você venha falar para o Senhor as tuas debilidades e as tuas fraquezas. Tem pessoas que às vezes têm fraquezas, têm fragilidade, e elas têm vergonha de falar com Deus. Elas oram pelas outras pessoas, elas intercedem, mas elas não conseguem expor para Deus, falar para Deus, desabafar para o Senhor quem elas são. Às vezes alguma situação que aflige, às vezes alguma situação que machuca, às vezes são sentimentos que ficam remoendo dentro de nós, e tem pessoas que não conseguem falar, Senhor, eu tô assim, eu tô desse jeito, porque tem vergonha. E nessa noite Deus está dizendo para você, não se envergonhe. Desabafa. Se você não puder dobrar o teu joelho, quando você for deitar, deita a tua cabecinha no teu travesseiro, fala com o Senhor, fala, Deus, eu tô passando por isso, Deus, eu tô assim, Deus, eu sou assim, Deus, eu tô tentando mudar, Deus, eu tô tentando consertar, mas eu não consigo. Por que eu tô dizendo isso para você? Porque se você não abrir o teu coração para Deus, se você não falar para Ele a verdade que há dentro de você, o inimigo, ele vai se prevalecer disso, e ele vai estar sempre colocando situações
no meu e no teu caminho para nos fazer errar, para nos fazer tropeçar, para nos fazer pecar. E é isso que Deus não quer. Deus não quer que você saia do lugar que Ele te colocou. Deus, Ele não quer que você saia debaixo da sua proteção. Mas para isso nós vamos precisar aprender a ser verdadeiro com o Senhor. A serpente, ela não manda a Eva pegar. A serpente não pega o fruto, não dá na mão dela, não. Mas ela aguça. Ela aguça sentimentos em Eva. O proibido sempre é mais gostoso. Não é assim? Quando a gente era jovem, adolescente, quando a mãe, quando o pai falava, não vai ali porque não pode, justamente era ali que a gente queria ir. Não assiste isso, não fala com Beltrano. Justamente a gente ia na contramão. Tudo aquilo que a gente ouvia que não, é justamente aquilo que sim, a gente queria fazer. E não foi diferente aqui. Deus deu uma ordem, Deus falou que não era para tocar, Deus falou que não era para comer. Só que a serpente, ela é astuta, o animal mais astuto. Ele vai e induz Eva a cometer um grande erro, que é comer e é ainda assim dar para Adão. E é isso que Deus não quer que aconteça na tua vida. Por isso Ele está falando, você precisa olhar para dentro de você, se examinar e descobrir quem você é de verdade, para que o inimigo não utilize essas situações contra a tua vida, contra a tua casa e contra a tua família. Às vezes tem pessoas que vivem mal uma vida, mas elas não conseguem dizer, Deus, algo não tá legal na minha vida, ou serem verdadeiras, eu errei, eu tô com esses pensamentos, tira de mim, Senhor, me afasta desse mal. E aí a gente não percebe, a gente não atenta, e situações vão acumulando em nós, e quando a gente percebe, a gente já errou. É muito rápido. Para acertar é muito difícil, mas para errar é muito rápido. E foi isso que aconteceu com Eva. A serpente não pega para ela, mas ela a induz de uma forma covarde, a fazendo uma pergunta. Foi isso que Deus falou? Ela quis argumentar acerca da ordem que Deus havia dado. Eva, então, cai na conversa dela, não caia na conversa de pessoas. Cuidado. Cuidado, porque pessoas se fazem de amigo, pessoas chegam perto de você e vêm com uma conversa tão fácil, vêm com uma conversa tão mole, tão envolvente, que parece até que a pessoa está certa e você está errado. E aí quando você percebe, você já errou, você já caiu na conversa, você já comeu, casamentos são desfeitos, lares são desfeitos, amizades são desfeitas, relacionamentos são desfeitos, confianças são quebradas, justamente por isso, porque sentamos para ouvir o que não devemos ouvir, às vezes de pessoas erradas. Mas a pessoa vem com uma conversa tão mole, a pessoa vem com uma conversa tão fácil, e aí a gente negocia, e a gente acaba entregando tudo aquilo que é nosso. Você se lembra de Nabote? Você se lembra da vinha de Nabote? Nabote tinha uma vinha. Acabe, a vinha de Acabe era do lado da de Nabote. O que Acabe fez? Ele tinha tudo, ele era rei. A vinha dele era muito melhor. Ele tinha muito dinheiro para comprar coisas muito melhores e vinhas muito melhores e mais bonitas, mas ele não quis. Ele quis justamente a vinha de Nabote, que se encontra lá, se eu não me engano, no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 21, você pode depois olhar. Justamente Acabe quer o quê? Ele quer a vinha de Nabote, porque o que é do outro é melhor, porque o que é do outro eu não preciso conquistar, vem fácil para minha mão. E tem alguém que tá de olho no que é teu. Para, atenta para isso. Tem pessoas que estão próximas a você e elas estão se fazendo de amiga. Elas estão tentando vir com uma conversa mole para roubar aquilo que é teu. Acabe tinha muito dinheiro, mas ele cobiçou a vinha de Nabote. Só que Nabote não negocia, Nabote não vende, Nabote não empresta, Nabote não troca, porque ele reconhece que a vinha que foi dado a ele era herança do pai, e o que o pai me deu eu não negocio, o que o pai me deu eu não entrego na mão de ninguém, o que o pai me deu eu não empresto. Presta bem atenção hoje nessa palavra. Não caia na conversa de pessoas que o que elas querem é somente te afastar da herança. Elas só querem te tirar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui.
Elas só querem te tirar do jardim, querido. Dentro do jardim tu tá protegido. Dentro do jardim tu tá guardado. No jardim tem tudo que você precisa. Você não precisa ir lá fora buscar, eu quero buscar um casamento, não. Porque na igreja não, ali tem casamento para você. Tem providência para tua vida dentro do jardim. Não pense você que se você sair do jardim, você vai conquistar grandes coisas. De que vale? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e ele perder a sua própria salvação? De que vale o homem gastar, o homem ganhar tantas coisas na sua vida? Essas coisas vai ficar, carro vai ficar, bens materiais vão ficar, tudo aqui. Mas é a herança que ele te deu. Sabe qual é a herança que ele te deu? É a eternidade. A herança que ele te deu é a eternidade. Apocalipse 3:11 diz o quê? Guarda o que tens. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Você está entendendo? Essa ligação entre essas palavras. A serpente quis tirar eles do jardim. A serpente fez de tudo, ela induziu das formas que ela pôde induzir, para fazer com que Eva comesse e para fazer com que Eva desse para Adão. Adão também não vigia, também come. Olha como uma atitude mexe em todo o plano de Deus para a tua vida. Uma atitude, uma única atitude minha e tua. Às vezes você fala assim, mas Carla, eu não tenho feito nada. Mas às vezes você está ouvindo conversas, sentando em rodas, amizade com algumas pessoas que Deus já falou para você, se afasta. Deus está dizendo para você hoje, nessa noite, se afasta. Até quando eu vou te avisar? Até quando eu vou te dar sonhos? Até quando eu vou te dar visões? Até quando eu vou continuar falando para você, sai fora? Às vezes é melhor você ser tido como um covarde, como alguém, sei lá, que não dá muita confiança do que você perder o que Deus tem para você. Sabe como alguém se afasta? O evangelho é assim. Você sabe como alguém sai e joga fora tudo? Assim, com conversas mole. E geralmente não é ninguém que a gente, eu não falaria não. É alguém que às vezes a gente pensa até que gosta da gente, que é amigo da gente. E essa pessoa começa a falar no nosso ouvido e quando a gente vê, a gente saiu. A gente saiu do lugar da proteção. A gente saiu do lugar que Deus guardou para mim, para você e me colocou. Deus havia planejado tudo. O plano do Senhor é sempre perfeito e é sempre o melhor. Deus, ele não erra. Não foi Deus que errou. Alguém que diga, mas a serpente foi criação também de Deus. Não, Deus não erra. Foi também, Deus cria. Mas a escolha é minha e tua. Entenda bem. A escolha é tua. Deus está falando hoje para você. Sai fora. Sai. Se afasta. Se afasta, se achega a Ele. Se achegue a Ele. Se afasta. A escolha é tua. Você vai precisar escolher o que você quer na tua vida. Ou você continua com essas amizades e vivendo essa vida que só tem te afastado e te distanciado. Ou você reconhece. Eva dá ouvido. Como eu disse, a serpente não pega, não dá ela para comer, não. Ela pega, ela come. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Às vezes a gente tem que se afastar de algumas pessoas. A gente tem que se afastar de alguns lugares. Você sabe por que a gente tem que se afastar? Porque nós não somos invencíveis. Nós não somos invencíveis. Nós somos de carne. Se você ficar em determinados ambientes, se você ficar viver determinadas situações da tua vida, tu vai errar. Por isso que você precisa se afastar. O que é ser santo? É ser separado. E Deus está falando hoje para você, se separa. Se separa um pouquinho, porque tu é meu. Sabe, Deus, tudo isso que está acontecendo, Deus está te dando a oportunidade de você reconhecer. Reconhecer que longe dele você não consegue. Tem um louvor que diz, sozinho eu não consigo mais, eu sei, sou humano. E é assim, nós erramos, querido. Por isso que eu estou gravando esse vídeo para você. Não deixe que ninguém te julgue, mas principalmente você precisa olhar para a tua vida, você precisa olhar para o teu coração e você precisa entender que Deus, ele te escolheu, Deus, ele tem algo lindo a realizar e nada na tua vida.
Às vezes você pensa, mas Deus sabe quantos anos? Eu tenho 40. Aí eu vou parar e vou pensar, não, já tô com 40, Deus não tem nada, não. Tem muitas promessas que Deus fez pra minha vida e eu quero viver. Eu tô aguardando ainda essas promessas acontecerem na minha vida com 40 anos. Tem muita coisa ainda pra eu viver. E Deus está dizendo pra você, tem muita coisa ainda pra você viver. Mas você precisa vigiar, porque Acabe tá de olho no que é teu. Mas você vai precisar dizer não. Você vai precisar fazer como Nabote fez. Não negocie. Não negocie o que Deus te deu. Não negocie a tua herança. Não negocie o teu chamado. Não negocie aquilo que o Senhor, Ele deu a você. Entenda, é teu. Sabe esse dom que tu tem? E às vezes você fala assim, caramba, eu tô todo errado, mas Deus ainda fala comigo, caramba, eu tô todo errado, mas olha como Deus me dá visão, aí eu tô todo errado, mas olha, eu fiz isso, mas olha, sabe o que é isso? É dom, querido. Dom Deus dá sem arrependimento, uma vez dado, Ele não se arrepende. Alguém nos dá alguma coisa e se arrepende de ter nos dado, mas Deus não. O dom que Deus nos dá é sem arrependimento. E Ele está falando nessa noite contigo, eu te dei dons. Eu coloquei talentos na tua mão. Eu aposto em você, eu acredito em você. Deus está falando contigo. Eu acredito em você. E você precisa acreditar em você também. Deus está falando, eu não te julgo, eu te chamo para perto de mim. Eu não te afasto de mim, eu tô te trazendo. Deus está falando, eu tô aproveitando essa situação para te trazer para pertinho de mim. Porque tu estava muito afastado. Onde você estaria agora se você não tivesse que ficar em casa? Tu estaria na rua. Talvez você teria perdido até a sua vida por caminhos de perigo que você poderia estar andando. E Deus está falando hoje com você, que você venha guardar essa palavra no teu coração. O que houve no teu jardim? O que está acontecendo no teu jardim? O que está acontecendo contigo? O que está acontecendo? Eu estou suando, eu sinto Deus. O que está acontecendo contigo? O que tem acontecido na tua vida? Fala para Ele. Conte para Deus o teu problema. Conte para Deus a tua dor. Conta para Ele o que está angustiando o teu coração. Conta para Ele o que está tirando as tuas noites de sono. Conta para Ele o que está trazendo as lágrimas e a aflição até você falar para Ele. O que aconteceu no teu jardim? Ele está falando, filho, para. Algo aconteceu contigo, mas eu estou te dando uma oportunidade de você voltar. Eu estou te dando uma oportunidade de você deixar eu trabalhar de novo na tua vida. Vamos começar de novo. Deixa o passado para trás. Do teu passado eu não lembro mais. Ele está dizendo, eu jogo o teu passado no mar do esquecimento. Talvez até aqui, eu nem sei que dia é hoje, acho que é dia 24, dia 25. Deus está dizendo, hoje até aqui talvez você errou. Talvez até aqui você não conseguiu. Ele está falando hoje, vamos apagar? Vamos apagar esse passado? Vamos esquecer o que foi de negativo até aqui e vamos começar de novo. Tá? Tem um louvor do Sérgio Lopes que diz, tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Ele nunca te abandonou. Eu já contei uma experiência que eu me afastei do evangelho. Eu fiquei mais ou menos 6 para 7 anos afastada. Meu filho, quando tinha mais ou menos uns 4 para 5 anos de idade, 6 anos de idade, foi quando eu me afastei, ele tinha 6 anos. Eu chamei a tia dele, Glória, e me pedi para ela me levar numa igreja que eu precisava muito ir a uma igreja. E quando eu cheguei nessa igreja, Deus, ele... Chega um pouquinho para lá, pastor. Quando eu cheguei nessa igreja, Deus, ele usou... Só tinham 4 pessoas nessa igreja, 4. Contando comigo e com ela. Só tinham 2 irmãs. Contando eu, ela, meu filho, éramos em 5 pessoas. E Deus usou essa irmã para falar para mim que o meu filho era dele. Que se eu não quisesse servir, olha o que Deus falou para mim. Ele ia me preparar e ele ia me arrancar. Quer dizer, Deus ia me tirar da terra, ia morrer. Lógico, morrer aqui, né, carne. Mas ia viver com Cristo, né? Porque a misericórdia dele, eu creio que ele estava falando ali, ele ia me alcançar. Mas ele falou para mim. Usou uma irmã para dizer que se eu não quisesse, ele ia me preparar e ia me levar. Mas a obra que ele tinha na vida do meu filho, ele ia concluir. Olha só. Sabe por que eu louvo o Senhor? Porque eu poderia ter morrido. Eu fiz tanta coisa, gente, na minha vida, vocês não têm noção. Eu fiz tanta coisa. Assim, eu não me prostituí, eu não me droguei, mas eu bebi, eu... fiz tanta coisa na minha vida e Deus, ele teve misericórdia. Deus não me tirou. Deus me permitiu viver para ver meu filho crescer e hoje ser um jovem de 18, quase 19 anos, ser um músico, ser um levita da casa do Senhor. E quando eu voltei para Jesus,
na igreja Fonte do Mistério Pentecostal, Fonte do que Clama, onde ali Deus me tratou, ali Deus me libertou. E ali nessa igreja eu conheci Deus de uma maneira que eu nunca tinha conhecido na minha vida. Ali Deus realmente me converteu de verdade. E quando eu fui nessa igreja, eu não conhecia ainda direito, ia com a avó do meu filho, e Deus falou para mim que uma irmã iria me orar. E eu falei, eu saindo de casa, fechando o portão. Aí eu falei, é muito doido, como é que essa irmã vai me orar? Pastora Luciene. Deus falou, Luciene vai te orar. Aí eu falei, tô maluca. Da onde eu tirei isso que essa mulher vai me orar? Eu não conhecia ela, não tinha intimidade com ninguém na igreja. Eu fui. Era o corredor de fogo. E aí tava todo mundo assim pra orar. Corredor de fogo é onde a gente passa, as pessoas nos oram, nos ungem. E ela tava orando já alguém. E eu falei, poxa, isso é da minha cabeça. Se ela já tá orando alguém, quando o pastor Marcos começou a distribuir as vidas, as pessoas, ela tava orando alguém. Então eu falei, tô louca, isso é da minha cabeça. Só que de repente, quando o pastor tá me encaminhando para uma irmã, ela libera essa pessoa que ela tá orando. O pastor me puxa assim e me joga para ela. Irmãos, tu não tem noção. Ali Deus tomou aquela mulher em profecia. E sabe o que Deus falou para mim? Minha serva. Olha só, foi desse jeito. Ela me tocou e Deus tomou ela em profecia para falar comigo, e Deus usava ela e falou assim, minha filha, mesmo quando você não me queria, eu não te abandonei. Mesmo quando você virou as costas para mim, eu não te deixei. Fui eu sim que sempre te usei. Você tá entendendo? Sabe por que eu digo isso? Que eu tava afastada, eu tava bebendo. Eu tava me relacionando com homens. Eu não tava na igreja, eu tava afastada. Mas Deus continuava me dando sonhos. Deus continuava palestrando comigo, falando comigo. E às vezes eu falava, isso é louco, eu tô toda errada. Eu tô contando esse testemunho pra você. Eu sei pra quem é. Eu sei, é pra você. Eu não te vejo, eu não sei teu nome, mas é pra você que tá sentindo, Deus tá falando. Você tá errando, você tá andando em caminhos tortuosos, mas ele tá falando, eu sou na tua vida. Eu continuo te dando sonhos, eu continuo te dando visões, porque você é meu, você é minha, eu te escolhi. Mas cuide, ó, do teu jardim, teu coração, o teu interior. E não deixe ninguém tomar aquilo que é teu. Amém? Não se esqueça, Acabe tinha tudo. Acabe tinha tudo. Acabe tinha dinheiro, Acabe tinha posses. A vinha de Acabe era muito maior do que a de Nabote, mas era coladinha com a dele. E sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele quis a vinha. Ele quis justamente a vinha de Nabote. E assim é o teu adversário, assim é Satanás. Ele sempre quer tomar aquilo que é teu. E sabe por que ele quer tomar? Porque ele sabe que você é escolhido. A herança de Nabote tinha sido dada a ele pelo pai e ele não negocia. Sabe por que Satanás insiste tanto em te desgraçar? Sabe por que você não consegue se firmar? Por isso. Porque o inimigo da vossa alma, o adversário, esse que ruge como leão procurando a quem possa tragar, ele sabe quem você é. Tá pensando que ele não sabe quem você é? Querido, para! Ele sabe quem você é. Ele sabe que tem força dentro de você. Ele sabe que quando Deus te usa é algo tremendo. Ele sabe a profundidade que Deus tem na tua vida. Ele sabe da potência que você é. É por isso que ele tenta tomar aquilo que é teu. E foi isso que Acabe fez. Ele tentou tomar a vinha de Nabote. Mas Nabote, já falei, tá lá em 1º livro dos Reis, capítulo de número 21. Nabote não negocia. E Nabote diz, eu não vendo, eu não troco, eu não negocio a herança que o meu pai me deu. E nessa noite que você venha declarar, até aqui o dia de hoje, até nem sei que horas tem, deve ser umas 8, 9 horas, você vai dizer, até esse horário desse tal dia, eu negociei, eu emprestei, eu dei, eu vendi, porque eu ainda não tinha esse entendimento. E Deus está falando para você, a partir de hoje, querido, você vai se levantar, você vai tomar uma posição e você não vai mais negociar, porque a herança não se entrega na mão de ninguém. A herança que teu pai te deu é a vida eterna. E lá tem uma morada para tua vida. E ninguém vai arrancar você, a não ser você mesmo, tá? Deus está dizendo hoje para você, tenha domínio sobre a tua vida. Tenha domínio sobre as tuas emoções.
Tenha domínio sobre os teus sentimentos. Tenha domínio. O nosso coração, ele é a sede das nossas emoções. É por isso que nós temos que cuidar do nosso coração. Porque quando a gente está fragilizado, quando a gente está enfraquecido, quando a gente está entristecido, quando a gente está abatido, está fragilizado, o adversário, ele se aproveita justamente desse momento para vir e para tentar, nos induzir. Foi isso que o animal mais astuto, a serpente, fez. Ela se chegou até Eva e ela induziu Eva a comer. Ela não pega e ela não dá, mas Eva foi pela sua própria vontade. E nessa noite, você venha ter domínio próprio, fruto do Espírito. Dentre os 9 frutos do Espírito, existe uma palavra chamada domínio próprio. Domínio próprio. Você precisa ter domínio sobre a tua vida. Você precisa ter domínio sobre as tuas emoções. Você precisa lutar, senão vão passar os anos e a gente vai estar sempre cometendo a mesma situação, caindo sempre no mesmo erro, desagradando sempre ao Senhor e negociando a nossa casa, a nossa família, a nossa herança. Não negocie com o teu inimigo. Não entregue na mão do teu inimigo a tua família. Não entregue na mão do teu inimigo a tua vida. Não entregue na mão do teu inimigo a tua herança, a coroa. Apocalipse 3:11. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tem pessoas de olho na tua coroa, elas querem tirar você. Não as pessoas, mas o adversário da nossa alma. Ele quer nos impedir de herdar a vida eterna, porque para ele não tem mais volta. Ele não tem, para Satanás, não tem mais perdão. E é por isso que ele tanto tenta contra o servo de Deus. Ele sempre tenta contra a nossa vida, porque ele tem raiva. Ele tem raiva porque ele se rebelou contra Deus e ele não pode mais voltar, mas o acesso está liberado para mim e para você. Se arrepende hoje, fala hoje para Deus: Pai, eu pequei, como a palavra que foi pregada na segunda-feira, eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus. Se arrepende e volta a ser aquele servo que você era, volta a ser aquele filho que você era, volta a ser aquele amigo que você era. E nunca esqueça que você é menina dos olhos do Senhor. E ninguém toca na menina dos olhos do Senhor. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Satanás não pode te tocar. Mas você não pode negociar, tá entendendo? Você não pode se entregar na mão dele. Entenda, ele não pode tocar. E o porquê que ele faz? Ele tenta nos induzir para que nós mesmos venhamos errar. Às vezes as pessoas ficam preocupadas e estão fazendo obra. A gente ora, lógico. Nós como igreja, nós vamos sempre orar por obra de feitiçaria, por obra de macumbaria. Vamos sempre orar para que Deus venha desfazer, porque nós sabemos que as pessoas fazem. Mas a gente não ora com temor, com pavor, não, porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Satanás, ele não tem poder de tocar na tua vida. Para de culpar o diabo por tudo. Para de jogar culpa em Satanás, porque o diabo me fez fazer. Não, o diabo te induziu. Você vai fazer se você quiser. É por isso que você precisa cuidar do teu coração, da sede das tuas emoções. E você precisa ter domínio próprio. Domine essa situação. Deus está falando contigo. Domine essa situação. As coisas estão saindo do lugar na tua vida. E você precisa dominar essa situação. Ter domínio próprio. Para que o adversário da tua alma, ele não bagunce a tua casa. Ele não bagunce a tua família. E ele não te tire do lugar que Deus te colocou. Lugar esse que você vai herdar, que é o céu. Amém? Que Deus abençoe a tua vida nessa noite, tá? Lembrando que amanhã nós vamos estar com a live na igreja. Sempre estamos indo eu, meu esposo, pastor Adriano, minha irmã Érica está nos ajudando. Amanhã nós vamos estar fazendo a live às 19 horas na nossa igreja. Mais uma vez te pedindo para você nos ajudar. Compartilha essa live. Entra no canal lá da nossa igreja. Curte lá, se inscreve lá. É m.p.resgatando vidas. Tá a pregação lá de segunda, tá de domingo, tá a pregação de segunda. E amanhã nós vamos estar novamente. A gente fica localizado na rua Ana Quintão, número 46, Piedade, tá bom? Que você venha receber esse alimento da parte do Senhor pra tua vida. Um beijo grande pra todo mundo que tá assistindo, tá bom? Beijo grande, tá? Tati, minha prima, Pablo, pastor Pablo, meu amigo, Rosana, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a tua casa, abençoe o teu lar, te dê uma noite de sono tranquila, abençoada, e que a tua casa, a tua família venha estar protegida em Deus. E nunca esquecendo, domine, tá?
Você precisa ter domínio próprio para dominar essa situação que você está enfrentando, tá bom? Eu sei que é muito difícil a gente ter domínio sobre a nossa vida. A gente domina até sobre alguém. Às vezes, quando alguém incomoda a gente muda de lugar, a gente troca de telefone, a gente não fala, a gente sai do lugar, a gente não senta perto, a gente não vai na casa. Mas ter domínio próprio sobre a nossa própria vida, eu sei o que é. É a coisa mais difícil que tem. É a tua carne querer algo e você lutar contra a tua carne. É a coisa pior que tem. É a coisa mais difícil que tem. É nós resistirmos a nós mesmos, a nossa natureza. Mas Deus está dizendo para você. Você vai precisar. Beijo, Andréia. Beijo grande, linda, saudade. Você vai precisar ter domínio próprio e dominar sobre a tua própria carne, sobre as tuas próprias vontades. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil. Mas você precisa entender que sozinho você nunca vai conseguir. Mas peça força. Fala, Senhor, eis-me aqui, Pai. Eu tenho tentado mudar, eu tenho tentado me firmar, eu tenho tentado deixar algumas coisas, eu tenho tentado ser uma pessoa melhor. Me ajuda. Deus me ajudou, querido. Pensa numa pessoa problemática, pensa numa pessoa brigona, pensa numa pessoa estressada, pensa num tipo de pessoa desse nível. Pois bem, eu vos apresento. Era eu perfeita? Não sou, ainda tem muita coisa para mudar. Mas eu digo para você que eu acredito que mais de 50% Deus ele já mudou em mim, tá me ajudando a mudar. Porque todo dia quando eu dobro o joelho e falo, Senhor, eu não presto. Eu não presto. Eu preciso falar a verdade. Senhor, eu não presto. Se o Senhor me der confiança, eu vou fazer, eu vou falar, eu vou brigar, eu vou agir, eu vou... Todo dia eu falo isso pro Senhor. E é isso que Deus quer, que você seja verdadeiro, tá bom? Conta pra Ele a verdade. Aí você vai falar, mas eu não posso tocar nisso. Eu não posso falar isso com Deus. Ele já sabe, querido. Ele já sabe. Ele já sabe. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele conhece os nossos pensamentos. Salmo diz que antes que uma palavra saia da nossa boca, Ele já sabe o que a gente tem noção. Ele já sabe o que a gente vai falar. Diz que Ele conhece, Ele sabe quantos cabelos nós temos na nossa cabeça. Você está pensando que você esconde alguma coisa de Deus? Você não esconde. Então conta para Ele a verdade. Às vezes sabia que às vezes ele é surreal, mas às vezes Ele permite algumas coisas só para a gente poder fazer isso. A gente poder dobrar o joelho e falar, paizinho, vem cá, amigo, chama ele. Chama ele. Vem cá, ele é teu amigo. Ele é teu amigo. E o bom de falar com Deus é que Ele nos compreende. Se a gente for sentar às vezes para conversar com um amigo, Ele vai nos julgar, Ele vai nos dar a opinião dele. Aquilo que ele pensa e acha que é. Mas quando a gente fala com Deus, não. Ele vai sempre falar aquilo que nós precisamos. Às vezes vai doer. Eu vou te falar que dói, hein? E como dói. Ouvir Deus falar, às vezes Ele briga a beça comigo, Ele me dá, me bota, às vezes Ele me pega e fala, ei, fica na tua e tu tá demais. Deus sempre faz isso comigo. Sempre. Mas é gostoso ser repreendido por Ele. É gostoso ser exortado por Deus. Porque isso é sinal de que somos filhos. A Bíblia diz que quando não tem correção, quando não tem exortação da parte de Deus, sabe o que fala? É porque nós não somos filhos mais, nós somos bastardos. Então quando você vê alguém errando, e achando que tá tudo bem com ele, é porque ele já não é mais filho, tadinho, tá se achando, mas ele já é bastardo. Deus não quer que chegue nesse nível contigo, tá? Então fala a verdade. Abre o teu coração e deixa Deus trabalhar na tua vida, tá? Um beijo grande, que Deus abençoe, tá? Amo vocês, tá bom? Beijo grande. Eu fico muito feliz de poder vir e poder ser instrumento pra tua vida, tá? Que você tenha uma noite abençoada. Um beijo grande. Por favor, vai lá no nosso canal, gente. Ajuda a gente lá. A nossa igreja é novinha, ela tá engatinhando ainda. A gente vai fazer um aninho em maio, 9, 10 e 11 de maio, vai ter o aniversário de um ano da igreja. Então vai lá, ajuda a gente, dá essa forcinha, tá? Vai lá, curte lá o nosso canal m.p.resgatando vidas, tá? Curte lá, tá bom? Beijo grande, a paz de Cristo, Deus abençoe, tá? Beijo.